Boa tarde, Sorelas. Boa tarde, meninas. Vamos esperar a Bianca entrar. Augusto, você é o primeiro a entrar e não é mulher. Tenha que dar força para a sua mulher vir falar aqui. Mais uma guerreira. Preciso dizer que eu estava aqui, eu fechei o computador e abri o telefone para começar a live. Estava fazendo um curso. Oi, Suzy, Carla. Vamos ver se Bianca entra. Ela vai entrar que ela já postou um negócio lá no perfil dela que eu adorei. Bom, hoje a live é com Bianca. Bianca é nutricionista, mas ela tem uma carreira linda e de mudança de história e de vida, que a gente vai ficar sabendo aí com ela. Também gostaria de dizer que a partir do mês que vem, a ideia é Sofia, Tânia, a ideia é apresentar mulheres que trabalham para mulheres com projetos, né? Acabando assim essa série, cada mulher contando a sua história, a gente vai falar sobre mulheres que trabalham para mulheres e com situações bem... Vou chamar a Bianca, que ela já entrou aqui, para a gente começar a falar sobre ela. Ei! Olá! Que é isso aí? É chá? Não é É água. água? Olha aqui. Eu tô nervosa, menina. Por Falei, quê? gente, eu já fiz várias lives, mas é Direto. diferente, né? Você fazer uma live que você vai falar, sei lá, Da- de você, né? Da É, sua história. é Você eu. é bem audaciosa de fazer isso, hein? Não, tá todo mundo me cobrando, sabe o quê? Que eu fui audaciosa de fazer isso com elas, mas eu não tô tendo a audácia de contar a minha. Isso é que eu queria falar com você. Depois você tem que fazer Tudo. uma. Você vai fazer. E nós Vou. todas temos que ser convidadas para estar presente. Você tem que lembrar, tem que, né? Não, eu tive Você uma. está me ouvindo bem? Tô. Eu tive uma ideia. Eu vou tentar reservar um dia e vou pedir que vocês todas, acho que são quase 40, me façam perguntas. E, eu, Adorei. e aí eu vou ver quem se dispõe a fazer essas perguntas para mim. Até a Sofia Adorei. falou que ela faz. Ih, eu vou adorar também. Tá bom? Mamãe, de repente, vai É, fazer. Muito vamos, bom.
Vamos ver quem vai se dispor a fazer isso. Até vai ter jornalista aqui falando com a gente, vai ver que ela quer. Sim. Mas eu conto sem problema. Eu sou assim, com certa reserva, a gente sempre fala da gente com facilidade, né? Vamos lá. Bianca Inocêncio, Nutri, maravilhosa. Atualmente nutre, né? Porque Mas aí você começa lá atrás. Vamos lá na infância. Ih, caramba, falar da infância. Até deixei um papel aqui e falei, vai que Vai choro, que chora. Não tem vai que problema. choro. Não, assim, Simone sabe, né, um pouco da minha história, porque nós somos primas, né? Da Somos mesma primas idade, quase, né? da Meses de mesma diferença. idade. Eu faço 50 anos esse ano, né? Fazemos, né? Fazemos. Vamos 50. Eu não tenho o menor problema de falar disso. E assim, eu tive uma infância, vamos dizer, atípica, né? Eu não sei se o nome é esse, mas diferente. Hoje isso já foi muito analisado, né? Então eu falo disso com muita tranquilidade. Eu fui criada pelos meus avós. A minha mãe foi uma mãe, eu diria, ela viveu esse preconceito, né? Que hoje a gente luta contra. A minha mãe se separou muito nova, ela tinha 27 anos, 26 anos. Eu era muito pequena, eu tinha 4 anos. E ela não deu conta de lidar com o machismo que existia, de certa forma, na minha casa. E ela sozinha não ia conseguir ter a minha e a minha irmã, né? Nós duas. E, de certa forma, os meus avós foram maravilhosos. Simone conhece, né? Conheceu. Sou muito grata a eles. Mas tenho minhas questões que vêm também desse acolhimento que eu sofri, vamos dizer, né? Que foi bom, que facilitou um pouco a vida da minha mãe, mas, por outro lado, me afastou da minha mãe, né? Então, a Entendi. minha mãe foi Se, viver a vida dela, porque ela era muito jovem, né? Enfim, queria ainda outras coisas de certa forma, de certa forma, não, nós fomos criadas pelos meus avós. E isso deixou marcas, né? Porque eu sempre tive contato com a minha mãe, hoje minha mãe é muito presente, o meu pai que também poderia ter ficado com a gente, né? Você vê como que vai muito para a mãe, né? Eu estou sempre falando da minha mãe, mas e o pai, né? Por que ele também não acolheu? Por que ele não pegou, né? Essas filhas, né? hoje essas questões são muito mais tranquilas do que há 40 e tantos anos atrás, né? Meu pai testou também, né? Meu pai era uma pessoa muito querida, já faleceu, ele era maravilhoso, muito bom, mas ainda muito filho. Hoje eu tenho esse olhar, né? Meu pai, ele ficou filho a vida toda, né? Ele ficou naquele lugar do irmão, do filho, do que tem que ter cuidado. Então ele não tinha como cuidar da gente também, né? Mas os meus avós foram maravilhosos. Eu acho que depois de muita análise para perdoar, né, esse passado e lidar com essa mãe, faço análise até hoje, né? Eu comecei a fazer análise com 19 anos. Minha irmã começou a fazer na infância, porque isso deixou marcas mesmo na nossa história. Minha mãe sofreu muito preconceito, a gente ouvia muita coisa, várias pessoas próximas, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. É muito duro ouvir certas coisas, sabe? Porque a mulher, naquela época, que tinha saudade, né, de deixar os filhos, de certa forma, da dela, ela era execrada, né? Sim. Não vou dizer que até hoje não se sofra com isso, mas era outra história, né? É. E assim, se Mas por um lado seus avós deram apoio, né, na criação de vocês, eles também permitiram que a sua mãe se afastasse. Talvez o apoio tivesse que ser de uma outra forma, mas não tem jeito, o que foi? foi o que eles conseguiram. Porque eu acho que para eles também naquela época, a nossa presença, quem falou ali foi o Augusto, né? Augusto é o Augusto pai dos primeiro a meninos. entrar, tá? Oi, Augusto, pai dos meninos, né? É o Um primeiro a abração. entrar. Muito bom. Tô tentando Tô tentando, convencer. falei, gente, será que ele é meu primo, Augusto? Porque tem tanto primo, né? Mas é Augusto. Tô Muito tentando bom. convencer a mulher dele a falar aqui. Que Guerreirona bacana. também. Muito bom.
Então, realmente, depois de um tempo eu vi isso, né? Que às vezes, assim, todo mundo bota muito quem ajuda, né? Como um grande. Fica num lugar de. Como do, é que eu posso dizer? do herói, De né? o herói, é. Mas, na verdade, atrás dessa ajuda também tinha uma questão deles, né? Que já estavam envelhecendo, então as netas ali iam dar um movimento, iam dar vida, né? Então, pegar essas netas também. Mas, ok, foi ótimo, não? Eu acho que o que eu quero deixar dessa fala, eu não tenho hoje o menor. Como é que eu posso dizer? Tenho lá minhas marcas, minhas cicatrizes que eu carrego, que aparecem muito, eu acredito, na minha relação, somente conjugal, né? Que a gente né, eu tenho traços de abandono até hoje, eu percebo. Então, vou dar um exemplo. Ontem, com aquilo que aconteceu com o menino lá, com o Miguel, nossa, aquele abandono, aquela. Eu fiquei, Simone. Parece que volta, sabe? Eu acho que todo mundo fica, porque todo mundo tem um pouco dessa criança abandonada em algum momento, né? Cada um tem E seus traços, né? Suas cicatrizes. e para mim vem assim, às vezes, como um lampejo. De novo, volta aquela sensação, né? Mas, enfim, eu acho que hoje o que eu percebo é que tudo faz parte de mim. Eu sou quem eu sou hoje, por isso que eu Por isso passei. tudo. Então, assim, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. O tema que eu estudo hoje, por exemplo, no mestrado, é o acolhimento das mulheres no banco de leite. Foi o tema que eu escolhi para estudar. O meu referencial teórico, ele fala do cuidado para a mulher. Porque sempre quando você está amamentando, o cuidado é muito para a criança, para a pega, para, né? É. E essa mulher, né? Então, assim, eu acho que esse olhar também que eu consigo ter, de certa forma, com relação ao acolhimento, tem a ver com a minha história, né? Então, assim, é aquela história, as nossas cicatrizes, no final das contas, elas são até boas, né? Porque elas que fazem a gente São. ser quem a gente é, né? É. Então, Elas fortalecem a gente de alguma maneira, né? sim, sem dúvida. A Val, minha amiga, Val também conhece minha história, com quem eu choro, com quem... ela e Ludmilla, minhas amigas, muito ótimas. Então, assim, a infância, eu acho que eu não vou dizer que está totalmente resolvida, né? Porque nunca está, mas está num lugar que hoje eu acho que me traz ferramentas para eu poder até ajudar outras pessoas no consultório, né? Enfim, tentar sempre estar repensando, né, e me ressignificando em cima dessa história. E haja terapia, né? Eu também faço terapia, não sei nem há quantos anos. Haja terapia. Haja Né? terapia. Mas a gente teve Mesmo, uma infância bacana, né? A casa da sua avó e do seu avô vivia cheia. tinham coisas muito boas. É isso que hoje eu consigo me pegar nessas coisas boas, né? Vocês que moravam perto, você, Leonardo, lembra como eu brigava com o Leonardo? Brigava com meu irmão o tempo todo, e eu, meu irmão com ela, uma implicância. Não era? E, Ele, né? e eu e Gisele tentando. Eu era gordinha, ele pegava, né? Olha, era muita Mas implicância ele nós. também era gordo, né? E aí, a sorte dele é que ele cresceu muito. Aí eu lembro que um chamava o outro de gordo. Eu falei assim: hoje ia ser bullying, gordofobia. Era a briga Na de época vocês dois. era normal, era o mínimo, né? Não, era muito bom. Meu avô era uma pessoa maravilhosa, né? Meu avô já era vegetariano naquela época, na minha casa ele plantava, né? Os seus avós, eu lembro que eu ia lá almoçar, adorava. Minha avó não gostava que eu fosse na casa dos outros, né? Aí quando o E Tchalene travou. chamava para almoçar, assim, lembra? A gente Bia vinha, travou. travou, Foi, voltou. ai, meu Deus, Voltou, voltou? voltou. A gente vinha do Salesiano, passava na sua casa, eu queria almoçar. Só que aí vovó, vem pra casa. Eu adorava almoçar a comida da sua avó. É para mudar, né? Da mesma forma que a gente acabava de almoçar e ia para lá para Tia Naná ensinar português. E depois a Né? gente aproveitava para brincar, né? Sempre tinha primo lá, ou era Tratininho, que também ia muito lá estudar, Tinilzinho. A galera vivia lá estudando português. Tá me ouvindo? Tô, tô.
A gente teve, as minhas melhores lembranças de infância são brincando na casa de sua avó. Olha que delícia! São, Que bom são saber disso. porque eu não brincava com meu irmão. Leonardo e eu, se a gente brincasse, brigava. E assim, né, mamãe e papai mudaram muito. Quando eles se estabilizaram e a gente morando muito perto. Então era muito fácil ir para lá. E sua avó e sua É, avó acolhiam, né? Uma detalhada é. danada. E ele sempre estava em casa, né? Engraçado que Sempre. essa quarentena me lembrou muito isso, a minha infância. Porque lá em casa era uma casa que sempre tinha eles, né? A Tinha o gente não ficava. adulto presente, né? É, e era bom e não era, né? A gente adorava quando eles davam uma saidinha, mas era muito raro. Era muito. Mas foi uma infância também com coisas boas. A gente ia muito para Friburgo, onde você mora hoje, né? Nossa, eu passei muitas coisas boas Muitas aqui, férias aqui, né? férias. E, Aí e vai aí, ó? falando. E aí, Aí depois, adolescência? Vai crescendo. adolescência, cara. Adolescência, eu tô com um filho agora entrando na adolescência, né? Pedro tá com 12 anos, os seus já passaram, né? A Sofia já passou também? Sofia tá com 13. Muito perto dele. E eu fico às vezes pensando, gente, como eu era, né? Eu era aquela pessoa que não queria dar trabalho, né? Uhum. Ficava contendo as minhas questões. Depois, com a terapia, eu consegui botar para fora. Então, eu acho que na pré-adolescência eu comia. Ó, boa. Boa. Olha que eu virei nutricionista, não foi à toa que eu virei nutricionista, né? Para Eu engolir, comia, para não falar, calava a boca. Boa. É. eu fui, né? Eu sempre falo disso, na questão dessa fase que eu fui gordinha na adolescência, porque não que seja um problema, né? Mas para mim foi uma coisa que eu quis mudar, né? Me É, mas incomodou. chegou um momento na adolescência que você mudou. Foi o quê? Eu 15, cresci 16 anos? 14, 15 14. anos. Ah, Foi quando eu comecei a fazer exercício. E aí isso. eu descobri que o exercício era o que eu gostava. Aquilo, nossa, foi uma redescoberta. Eu acho que foi a minha primeira, né? Porque eu até brinquei, né? Falei, eu sou das mudanças, né? Eu acho que a minha primeira mudança foi a adolescência. Ali foi quando eu falei, caramba, eu tenho um espelho, né? Eu acho que a falta da mãe presente, né? Fez eu não ter espelho. E a ginástica, o próprio espelho mesmo da academia, né? De estar malhando esse corpo, esse comportamento. Nossa, aquilo me salvou, assim, sabe? Muito poderoso assim, na minha vida. E há tanto que até hoje é importante para mim, engraçado. Em fases que eu tô mais, vamos dizer, para baixo, com menos energia, eu falo, tem que voltar para fazer mais exercício. Como que isso me é um resgate, sabe? É, então, mas eu lembro assim, quando a gente terminou o Salesiano, você já estava magra. Não, Ah, não. tá. É, talvez, no último ano, talvez. Estou com 14 para 15 anos. Então, É. quando eu cresci, né, um pouco, dei o estirão, né? E aí eu dei essa esticada, né? E aí foi um período que eu fui para um outro extremo também. Eu tive um período ali de um pouco de, não digo de um transtorno alimentar, mas uma coisa meio compensatória, sabe? Que o adolescente faz muito, né? Então, tipo, se eu comia demais, eu tinha que fazer mais exercício. Eu sentia culpa. Né? Eu Entendi. lembro lá no picolé, eu ia olhar as calorias e, quanto que eu vou ter que ficar sem, sabe? Aquela coisa muito. Eu passei por um período bem. Uns 2, 3 anos onde eu fiquei bem, assim, física com isso. Aí depois, né, vieram os namorados, né? Aquela fase da adolescência, né, das boates, né? Niterói, que é de Niterói aí está assistindo a gente, né? Aquários, Blow Up, né? E Gisele também, né? Minha irmã é muito próxima de mim, tem de idade, então a gente é junto. Ela está casada até hoje, né? Com o primeiro namorado, Primeiro né? namorado. Eu não, eu já
Mudei aí, né? Gisele também ficou envergonhada, mas vem aqui contar. Ela falou, achei muito legal. Ela até vinha aqui hoje Para ver como é que é. para ver como é que é, para ver como é essa parte tecnológica. E assim, eu passei bem, foi uma fase muito divertida, né? Com as amigas. Nossa, eu ria, eu me divertia. Eu acho que eu tenho uma coisa aí que eu não sei de onde vem, a gente nunca sabe, né, Simone, se é genético, se é orgânico, se é das cicatrizes, mas eu tenho uma coisa de divertir, sabe? Tipo, cara, a vida é isso, então eu quero também que seja divertido, né? Eu quero também e dou sorte. Eu acho que eu me aproximo de pessoas que são assim. Que são. Então, assim, a minha melhor são divertidas, né? A gente ria muito também, né, na infância. Tia Mônica, minha amiga, que, nossa, era uma palhaça, e por onde eu estava com Mônica, ela fazia mil bagunças, eu era mais retraída, mais quietinha. Quer dizer, ela tinha um lado que eu admirava, que eu não conseguia botar para fora, a brincadeira. Eu Mas acho que é muito hoje você consegue ser mais descontraída? Eu estou tentando, eu estou fazendo um esforço. Até, por exemplo, no Instagram, de ser mais vulnerável, né? Outro dia eu ouvi uma palestra, até no Netflix, é bem interessante, uma mulher que fala da vulnerabilidade. Porque eu acho que nós mulheres, trazendo um pouco para a questão do feminino, né? Nós mulheres, a gente é muito, eu pelo menos, a gente é muito cobrada assim. Minha avó, né, era um pouco retraída, tal. Então, por exemplo, se eu fosse mais brincalhona, se ela ouvisse risada lá em casa, Igualzinho. muito riso é sinal Sinal de de pouco porco. simples, Eu ouvi sabe? as mesmas coisas. Elas Não é? repetem, né? A avó da Bianca, só para explicar, é irmã da minha avó. É. Então, assim, a educação foi muito semelhante, porque a tendência é repetir, né? E eu ficava muito com a minha avó para minha mãe trabalhar o dia inteiro. Eu falo que eu fui muito reprimida, Também. Se muito eu botasse, controlada. acho que é por isso que até hoje eu gosto de usar short. Se eu botasse um shortinho, a minha avó me olhava assim, ela não falava. Ela falava assim, tá frio. Podia estar um calor de 50 graus. Ela falava que estava frio. Era o jeito dela dizer, ó, porque ela devia sentir alguma coisa. Não sei, ciúme do marido, meu avô, algum sentimento ela devia sentir que ela não conseguia expressar e aparecia como crítica, entendeu? Então eu fui reprimindo esse meu lado até mais feminino, né? Mais moleca, mais ousado, porque qualquer atitude mais assim, eu ouvia alguma repreensão, É, entendeu? é igualzinho. E aí peraí, né? Será que eu posso? Será que eu vou ser reprimida? Será que eu posso ser natural? Será que eu posso ser que não sou, né? A aviação, depois eu fui voar, né? Eu fui ser Isso. comissária de bordo. Eu voei 16 anos na Varig. E a aviação também é um local onde a mulher ela tem um lugar muito de bibelô, né? Uhum. Você tem que estar sempre arrumada, sempre maquiada, sempre de cabelo perfeito, com o brinquinho do tamanho certo, né? E ser sempre educadinha e queridíssima e tratar todo mundo, né? Então, assim, eu me encaixei muito bem nesse modelo, que realmente eu gosto, né? Da coisa do. Assim, não foi difícil para mim me encaixar nesse modelo. Mas eu acho que eu ainda continuei reprimindo um pouco esse meu lado mais à vontade. Mas assim, mas era muito divertido também. O voo era muito divertido, a Varig era muito bom de trabalhar, né? Era uma empresa muito legal. Você tem boas lembranças, você sempre fala com carinho. Muito boas lembranças, amigas que eu trago até hoje na minha vida, né? Assim, que eu adoro. Tive a oportunidade de conhecer vários lugares, né? Assim, isso foi muito bom. E eu acho que eu escolhi a aviação para fugir dos meus problemas, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Já foi Enquanto, muito tempo de viagem. enquanto voava, ficava longe um pouquinho, né? Dava Aí era seus bom, voos. porque eu voltava, aí meu avô falava, ah, minha filha, turista, não sei o quê. Aí voltava, ficava ali, ficava uns dias, aí ia voar de novo. A gente acha que pode, né? Por que a gente acha que pode? A gente pode.
Não, que foge. Ah, que foge. Não, não Foge. foge. Não foge. Ou a gente enfrenta as questões, ou elas voltam, né? Isso que eu observei, né? Então eu ficava, enfim, voei esse tempo todo, foi maravilhoso, aprendi muito, né? Até hoje eu penso que eu trago muito dessa experiência do voo, né? Do contato com as pessoas, enfim, dos próprios treinamentos, né? Que a Varig tinha, né? Para minha vida, para o meu trabalho, para mim hoje em dia dando aula também, né? Foi muito gratificante. E como é que foi a mudança, a decisão de ir para a nutrição? Você ainda voava, né? Eu voava. Bem, a Varig passou por. A aviação volta e meia passa por crises, né? Agora a gente está vendo Uma setores outra. afetados novamente, né? E quando eu comecei a voar em 1991, né? Eu tive que me emancipar para 21. começar a voar. Na verdade, quando entrei mesmo para a Varig, eu tinha 20 anos. Nossa. Nem tinha 20 anos completo ainda, porque tem todo o curso de treinamento, na época era muito extenso e tal. Bem, logo depois, uns 5 anos depois, a Varig passou por uma crise e nós ficamos de licença, a minha turma. E ali eu percebi que eu precisava ter um terceiro grau, assim, sabe? Ter ficado de licença me fez ver e não ter conseguido um trabalho, vamos dizer, uma remuneração melhor e tal, me fez ver que eu tinha que estudar mais, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa. Entrou uma amiga minha do voo, a Lídia Casimiro, comissária, querida. Me fez ver assim que eu precisava pensar nessa questão de estudar alguma coisa, né? Mas eu não estudei naquela época, eu ainda fiquei na minha terapia alimentando aquela ideia. Não sei se eu consigo, como é que vai ser voando, vai ser muito trabalhoso. Ali eu esperei uns 4 anos até de fato eu decidir que eu queria estudar. Antes de entrar para a Varig, na verdade, eu fiz 4 períodos de comunicação, né, na fase, até eu completar a idade para entrar para o curso. E aí, quando eu comecei a perceber que a aviação poderia ser que eu não quisesse ficar até o final e tal, eu comecei a pensar o que eu faria, né? E aí eu sempre me identifiquei muito com a história de se comer bem, né? Pelo meu avô, enfim, pela minha história de casa, né? A comida de verdade que fez parte da minha família. E a gente sempre plantou lá em casa uma coisa ou outra. Meu pai também comia muito bem. Enfim, aí eu falei, eu gosto de saúde. Eu já lia sobre saúde. Eu estava sempre com livros que falassem de exercício, de saúde. Chegava nos pernoites, eu procurava academia, sabe? Porque eu sabia que era importante para mim. Ia no supermercado, comprava fruta, já era meu aquilo, né? Aí eu falei, nutrição é uma coisa que me interessa. Aí eu comecei a estudar, foi uma ralação enorme, porque eu voava e estudava. Aí eu consegui ficar nos voos curtos primeiro. Voos curtos eu ainda pernoitava. E aí o que eu fazia? Eu pedia folga durante a semana. Né? Eu pedia, assim, a gente na Varig, a gente tinha esses moles, assim, aí eu pedia para voar mais no final de semana, isso eu já estava casada com meu primeiro marido, né, faculdade, e aí eu voava final de semana, então era duro, né, às vezes chegava nos pernoites, o pessoal ia para praia, não sei o que, eu tinha que ficar no quarto estudando, ficar prova, e eu ficava, né, aí eu brinco, eu falo, no início eu pensava assim, tá começando, tem que continuar para ver onde vai dar, né? E no final eu pensava assim, agora eu não posso desistir, falta pouco. E aí foi. Aí foi, mas aí no final foi ficando muito. Aí eu passei para chefe de equipe, aí me botaram para voar com a base de São Paulo, eu vivi em São Paulo, mas eu também não quis abrir mão de ser chefe de equipe, porque eu achei que ia ser uma experiência muito legal. Várias pessoas abriam mão porque a remuneração que você tinha nem a mais não compensava, vamos dizer, o aborrecimento, os voos que você deixava de fazer, entendeu? Mas eu sempre gostei de desafio. Eu falei, vai ser uma experiência. O máximo que vai acontecer é eu pedir para sair disso. Aí eu fui com a cara da coragem ser chefe de equipe. E aí, enfim, foi uma experiência muito bacana. Aí depois eu fiquei na ponte aérea, né? A ponte aérea
foi, para mim, uma escola e, assim, a melhor fase da aviação para mim, na minha vida. E aí a ponte aérea, para quem não sabe, né, da aviação, você vai e volta, né? Então, eu estava sempre em casa, era um escritório. Então, eu estudava, minha faculdade era na parte da manhã, aí eu ia para a ponte aérea, almoçava no meio do caminho, trocava de roupa na faculdade. Às vezes já ia maquiada para a faculdade, cabelo preso. E quando eu fiz estágio, porque eu não fiz UF, porque eu não podia ser integral por causa do trabalho. Então, eu nem tentei federal, né? Fiz particular. Eu fiz Unifri, que hoje em dia nem existe mais, agora é outra faculdade. Mas, na época, eu fiz estágio no Antônio Pedro. Então, eu saía do Antônio Pedro vestida de comissária, mudava de roupa lá dentro. Aquela coisa do super-homem. Aí eu saía de comissária, correndo, tem que voar. E no dia, às vezes chegava do voo da última ponte aérea 11h30, meia-noite, e no dia seguinte, 7 horas, tem que estar na faculdade. Mas isso direto, assim, durante todos os últimos anos da faculdade. Mas foi muito bom também, tudo isso, sabe? Eu não vejo isso. O fim da faculdade coincidiu com a Varig parar os trabalhos ou não? Coincidiu. Não, na verdade, eu terminei a faculdade antes. Terminei a faculdade em 2003, 2002. A Varig faliu em 2006. Mas o que eu fiz? Eu comecei a atender. Eu atendia à tarde e voava de manhã. Mas atendia assim, era um consultório que eu achei uma clínica em Niterói onde eu podia atender, aí atendia 2, era uma coisa bem assim. E aí, 2006 eu brinco, eu falo que foi meu ano sabático, né? Todo mundo tem, né? Um ano assim. Eu já tive vários anos sabáticos. Eu sou menos estável. Eu tive alguns, mas o mais marcante na minha vida foi 2006. Mas eu tive alguns também de lá para cá. Mas 2006, Simone, eu fui não sei se você já ouviu falar no Zé Maria, um astrólogo que tem aqui em Niterói. Não. Na época eu gostava muito dessa coisa de mapa astral, acho que eu não faço, né? Não sei nem mais se eu levo isso tão em consideração, enfim, mas na época eu estava bem ligada nisso. Aí eu fui no Zé Maria, ele olhou meu mapa astral e falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. A Varig já estava meio mal das pernas, né? Mas diziam que os chineses iam salvar a Varig, mas eu não acreditava muito não. Eu deixava o pessoal falando, mas eu pensava assim, bem, deixa eu continuar com os meus, né, estudando, fazendo minhas coisas, né? Enfim, quando a Varig decretou falência, eu mandei meu currículo para a TAM, fui chamada, fui da primeira turma da Varig na TAM, eu cheguei para a TAM, já fui para a TAM no meio disso tudo. Porque eu falei, cara, esse Zé Maria ali, ó, famoso. Vai no Zé Maria. Mas olha, eu saí do Zé Maria assim, gente, não, ele errou tudo. Eu lembro de falar com o Gisele, porque o Gisele, né? Gisele também adorava. O Gisele, Zé Maria errou tudo. E eu tava mal no casamento também. Aí eu falei, mas eu tava dando uma chance. Eu falei, não, eu já decidi que eu vou dar uma chance. Pô, a Varig tem que ter, né? Eu acredito que vai ficar bem. E minha avó, foi o ano que minha avó faleceu, em 2006. Então, assim, eu separei. De fato, o Zé Maria tinha razão. A Varig faliu e vovó morreu. 2006. Aí eu voltei para casa da minha mãe, que era a casa que minha avó morava. Minha mãe estava morando lá, né, ajudando a minha avó no final da vida. A casa estava aquela casa, como é que eu posso dizer? Morta, né? Sem vida, né? Todos já estão idos, sem cuidados, né? E voltei, estava dormindo num colchonete. Isso eu já com 35 anos, onde você já acha que já vai estar com a vida resolvida, né? Uhum. Por zero, sabe? Aí, assim, a Tam me chamou, eu me vi naquela situação, falei, cara, eu vou ver qual é. Aí fui para a Tam, mas aí eu vi que não estava mais lá. Eu fiz todo o treinamento, eu lembro que assim, acabei o treinamento, comecei a voar, fiz um mês de voo. Eu chegava na galley, eu falava assim, eu não tô mais aqui, sabe? Meu coração não tá mais na aviação. Galley é a cozinha do avião, né? Uhum. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que tomar uma decisão. Só que assim, eu tinha muitos poucos pacientes ainda.
não dava para eu viver daquilo. E a Varig faliu, a gente não recebeu nada, até hoje, né? Até hoje. Aí eu falei, o que que eu faço? Ou é agora ou nunca. Aí o pessoal falava, dá psiquiatria, que era muito comum na época, né? Você não quer ter filho? De repente espera para, né? Eu comecei, estava namorando meu atual marido, né? O Marcos, eu conheci na Varig. Aí eu falei, não, eu vou pedir demissão. Aí eu fui no dia do aniversário da minha avó, 13 de dezembro, bem simbólico, né? Cheguei lá e assim mesmo, Simone, na cara de pau com a gerente lá da TAM. Eu vim aqui que eu queria pedir demissão, porque meu coração não está mais na aviação. Você Ela veio e ouvir, me deu um abraço. eu acho isso bacana o que você falou, porque você ouviu o seu coração. O coração da gente, às vezes, não está mais parado naqueles lugares, né? E a gente tem que fazer os movimentos para respeitar o coração da gente, não é só a Às cabeça, vezes né? em relações, né? Quantas vezes a gente fica em situações que não servem mais, né? Mas você fica ali porque você está ouvindo muito a sua razão. Né? Não, se eu fosse ouvir a razão naquele momento, eu não teria saído nunca da aviação. Minha mãe chegou para mim e falou assim, você tá maluco, você não pode fazer isso. Como é que você vai sobreviver? Você sempre foi assalariada, você é acostumada com isso. Você já parou para pensar como vai ser a sua vida? Eu falei, eu vou dar meu jeito. Mas não, eu não parei, mas eu vou conseguir. Se eu ficar nisso, eu nunca vou tomar essa decisão. Tá? Eu vou ficar acomodada, eu não vou sair. Preciso tomar essa decisão. E foi ali também que aí foi o momento da virada, né? Assim, mais uma vez, né? Eu falei, não, agora é a nutrição, porque senão eu ia estar sempre dividida, entendeu? E era Entendi. Bahia São Paulo, era impossível conciliar. E Aí, aí aí você foi, focou. foquei. Eu falei, agora é a nutrição. Aí fui atrás de um lugar para atender, comecei a atender de fato, as coisas foram acontecendo. Porque aí eu acho que quando você, não querendo entrar num clichê, né? Mas quando você ouve, né, o que de fato te motiva, de coração, e você vai naquilo inteira, as coisas vão de fato acontecendo, né? É. Tudo que a gente faz com o coração parece que floresce mais, não é não? Sem dúvida, sem dúvida. E foi assim, né? Aí eu acho que não é fácil ser autônoma, né? Nesse Não. país. Eu sou autônoma, então, assim, é sempre uma reinvenção e tal. Mas eu penso que foi a melhor escolha da minha vida. Porque porque eu faço o que de fato hoje eu gosto, né? Onde meu coração está hoje, né? Ah, eu vejo, eu acompanho você, eu vejo o quanto de preocupação que você tem com você mesmo enquanto profissional. É assim, tá sempre fazendo curso, tá dando curso, você tá sempre se reinventando, correndo atrás, né? E se especializou em tantas coisas, assim, eu acho muito bacana. Eu juro que eu queria ser uma pessoa bem, mas bem persistente para aguentar você, mas eu não aguento. Porque, ó, eu falo, a gente, né, enquanto profissional, quando a gente tem uma profissão, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Isso na minha profissão, por exemplo, na minha pessoa, né, na minha pessoa, tem um peso muito grande, que é estar sempre fazendo a coisa certa, não deixar que, né, a peteca cair, estar sempre muito rígida, muito séria, isso tem um peso. Pela sua área, né? Por conta da profissão. Não estou dizendo que em casa eu seja isso, não, que é completamente contrário. Nem na vida pessoal. Travou. Caiu. Travou um pouquinho. Volta, mas volta. Travou. Voltou? Voltou? Voltou. E assim, eu vejo você que você vivencia na sua vida e na sua família aquilo que você prega. E eu acho isso bonito. Eu tento, né? Ah, não, Tento. não vem, não. Eu tento. Não, eu tenho os meus erros, né? Eu tenho as minhas Não. dificuldades também, né? Lógico. Não sou esse
essa perfeição que as pessoas imaginam, não, né? Também porque em rede social a gente só mostra o lado bom da história, né? Mas vamos ser sinceros, eu sei que tem algumas nutricionistas aqui, entrou Regina, minha amiga, Valéria tá ali, a Natália, psicóloga, então eu sei que tem pessoas aqui que são nutricionistas também. E óbvio também, assim, eu não vou ficar falando, até porque eu penso que a gente dá o exemplo, né? Isso. Michele, minha amiga, que foi da aviação. Então, assim, eu também não quero incentivar pessoas a se motivarem, né? A partir de um exemplo que eu vou dar que não vai ser legal, enfim. Eu tento, mas eu tento ser também, como eu te falei, eu estou tentando exercitar minha vulnerabilidade, né? Então, mostrar mais também que eu não sou essa perfeição toda e nem quero ser, Nem quer ser, entendeu? é muito peso, né? Mas o que eu sou, eu acho que é o suficiente para eu ter resultados positivos. Eu digo com relação à saúde, por exemplo, Saúde, né? é. Que é o que a gente está falando. Então, assim, ao bem-estar, né? Eu penso que passar por esse período da vida, né? Agora que eu estou pré-menopausa, menopausa, não é um período fácil para a mulher. E eu comecei a estudar mais isso, porque eu falei, epa, peraí. Quando eu vi um documentário do Drauzio Varela com as mulheres na menopausa, todo mundo ali morrendo, eu falei, não, peraí, vamos. Não é possível, tem que ter uma vida melhor nessa fase. A gente está recomeçando tantas coisas, né? Então eu comecei a estudar mais isso, quis dar aula de saúde da mulher, porque eu falei, bem, eu tenho como ajudar outras mulheres. E se eu me ajudo, eu ajudo outras mulheres. Exatamente. Que é muito o que você propõe aqui, né? O que eu achei muito legal. Eu fui ler sobre sororidade, porque na verdade eu era muito ignorante nisso, eu não tinha Na verdade, essa palavra virou moda agora, né? moda. Inventaram uma palavra para dar significado a esse apoio mútuo entre mulheres, né? Que a gente precisa realmente exercitar. Sim, sim, porque a gente tem muita. A gente ainda não ocupa todos os lugares que a gente pode ocupar, né? E Uhum. assim, eu estava vendo uma live que você fez com uma outra mulher, que eu achei muito legal, e ela falou uma coisa muito interessante, assim, né? O quanto nós também somos responsáveis por esse machismo, né? O quanto que a gente também carrega isso dentro da gente, tipo, eu não posso, eu sou mulher, não é nem por ser mulher, eu acho que só por ser mulher a gente já se bota para menos um pouquinho, né? Infelizmente a sociedade a gente ainda é criado para isso, né? E tem que É, tomar muito cuidado na criação dos nossos filhos, sim, sim. porque Eu tenho. assim a mulher tem características e limitações, né? Pelo simples fato do feminino, que talvez faça com que ela não ocupe alguns espaços. Mas se a gente olhar bem, até esses espaços que não são tão femininos ou que exigem da mulher uma postura mais masculina, já está tendo. Assim, Sim, a gente nunca ia imaginar na nossa juventude uma policial feminina. Já tem um é, monte. Mulheres sim, na política. Um sem movimento dúvida. imenso para as mulheres entrarem para a política, porque é um outro olhar, né? É uma outra Eu acho energia. maravilhoso. A gente precisa dessa representatividade, a gente precisa desse olhar, né? A gente precisa desse cuidado para pensar nas questões que têm a ver com o feminino, né? Por exemplo, nas creches, né? Para trazer para a gente uma condição de trabalhar, né? De ter uma autonomia, né? Eu acho ele é muito importante. Até para a gente não repetir o que eu vivi, né? Que foi lá no início da nossa conversa, né? De uma mulher que não pôde, de certa forma, criar as filhas, porque ela não teve esse apoio, de certa forma, não só da família, como do Estado também. Né? Eu acho que falta muito disso. E muitas mulheres criam, mas a gente sabe a quantidade de mulheres que criam filhos sozinhas, né? Principalmente menos favorecidas, né? E o quanto que essas crianças também ficam desassistidas muitas vezes. Elas Essa ficam. mulher trabalhar. O maior número de vulnerabilidade que existe em termos de infância, né? Infância e adolescência, é porque 80% das famílias vulneráveis só tem a Mulher. mulher
como referência. Os maridos, os pais não existem nessas famílias. Então você vê, junta uma mulher que não é empoderada, que não é auxiliada, criando filhos. Cara, é de dar desespero. Eu que trabalhei, sei lá, 18 anos na infância e juventude, é desesperador. E eu acho que o apoio tinha que ser às mulheres, porque se você conseguir estruturar essa mulher para ela dar sustento digno e necessário para os seus filhos, a gente vai ter uma outra geração. E quantas mulheres, né, Simone, não ficam casadas? Isso a gente sabe muito. Você é uma mulher independente, né? Que eu te admiro muito por isso. Até por isso você pode escolher as relações, né? E pode escolher a sua Posso vida. entrar e sair, né? Entrar e sair. Mas quantas mulheres, Não pode. até mulheres que têm uma situação financeira aparentemente razoável, né? Por conta da família lá, do marido e tal, mas elas não podem sair, eu tenho medo de sair, porque elas não acham que não vão dar conta, né? E ficam muitas vezes em relações abusivas, tóxicas, né? Tóxicas, Porque tem tristes. medo, tristes. Aquela história, o coração não está mais ali, mas ela tem que ficar ali, porque ela precisa sobreviver e ela acha que não tem outro jeito. Aí sofre violência doméstica, né? Então, assim, isso não violência física, mas violência verbal. Verbal, humilhação, né? Quando você se E ela vai coloca, quando você se coloca num lugar que o outro sabe que você já está fraco e vulnerável, a possibilidade de você sofrer pequenas violências diárias é muito grande. Quando as pessoas falam assim, violência, não, nunca bateu nela. Quem falou que a maior violência é um bater em alguém, né? Tem A pequenas... Michelle, minha amiga, desculpa, eu te cortei. Mas não? Michelle, é porque tem umas pessoas mandando recados, gente. Eu queria tanto poder falar. Tem Elas a Neuza. estão dando opinião, cria um círculo vicioso. E a Michelle lembrou de um assunto que eu vivi quando eu me separei do meu primeiro marido. Eu estava com ela na casa dela, no carnaval, Tá ali. e ele simplesmente meio enlouquecido, né, com a separação, aquela coisa toda, que eu já vinha, vamos dizer, me separando há mais de um ano dele, né, eu já estava mais do que separada emocionalmente, né, porque eu já não estava mais naquela relação de várias questões. Mas ele foi é aquela história, alguém sai antes, né? Eu já tinha saído, né? Por conta do que eu já estava sofrendo ali dentro. E ele veio a sofrer depois, né? Então aí ele simplesmente ele cometeu várias violências assim, comigo, né? De chegar armado na casa que estava em Friburgo, com ela, inclusive, minha amiga. Né? De roubar peças do meu carro para o carro não andar, enfim. Situações assim muito, vamos dizer, inimagináveis, mas... Mas acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Graças a Deus não deu em nada, né? Não houve um desfecho ruim. Mas era desnecessário se houvesse uma criação para respeitar a vontade da mulher. É como se a gente não tivesse vontade. Porque você deve parecer comigo. Eu, quando chego a sair, né, de uma relação, nas vezes que saí, eu já saí resolvida de que para mim não tinha volta. Eu também. Eu fico até a última gota. Eu fico até esgotar tudo. E aí, quando eu saio, eu sei que o meu sofrimento foi ali. Foi dentro. E que ao tomar a decisão, eu posso gerar o sofrimento para o outro, pode nem ter percebido o que estava acontecendo, porque acontece isso, né? Você fala, mas não é ouvida, você dá os sinais, mas eles não são percebidos ou são ignorados. E aí, quando você toma uma decisão, parece que você não tem vontade. Ou você está doida, né? Ficou doida agora. Ou seja, a sua vontade está viciada. E aí vem essa agressividade do homem, né? Que é uma forma errada também da sociedade ensiná-los que eles resolvem os problemas deles à base do grito e da briga, e do tapa.
E o Pedro? É, Você tem o Pedro. A gente está falando de homens, você tem um homenzinho. tem o Pedro. Pedro, tá, como eu falei, entrou na pré-adolescência, né? Até então, era aquela criança que topa tudo, que aceita tudo, que eles vão ver um filme muito amoroso. Agora está ficando diferente. Eu acho que é natural, né? É. Querer o espaço deles. Ah, vocês são chatos. A Lara Ele já está na bordando aqui. caverninha? Ele já está indo para a caverninha? Que eu falo que eles vão para a caverna. Já tá entrando na caverna, e isso me angustia um pouco, né? Porque assim, e essa pandemia também, eu acho que não está contribuindo muito, porque é muito pai e mãe, né? Olha, é muito pai e mãe. Eu moro em apartamento, a gente só tem ele, um cachorro, que é maravilhoso, mas então, assim, não tem os amigos para brincar, não tem onde gastar energia, tudo é virtual, porque estamos na pandemia. Então, eu fico com pena, né? Mas, enfim, Os ao mesmo meus, tempo, é o momento. eu brinco que eu tô isolada, né? Porque onde eu moro não tem nem vizinho. Eu moro praticamente num sítio. Eu falo que Ah, é? Você não sabe eu quem você estou em chegou? isolamento social e eles estão em isolamento pessoal. Fica o dia inteiro trancado, cada um no seu quarto. Só aparece para dizer que está com fome. Aqui também. Eu não deixo, sabe, Simone? Porque como ele é filho único, eu fico muito angustiada de ver isso. Aí eu tento, sabe? Filho, vamos ver um filme. Filho, vamos não sei o quê. Filho, vamos... Lê pra mim. Agora eu tô com o negócio de ler pra mim. Eu deito, aí ele pega lá o diário de banana e fica lendo. Eu rio pra caramba, né? Me divirto. Eu falo que eu sou adolescente até hoje. Se bota aqueles filmes de adolescente, a gente ri horrores. E eu adoro, eu me divirto, mas assim, eu sei que vai durar pouco, daqui a pouco eu vou ser desnecessária. Vai. Cada E dia tomara que mais. seja, né? Tomara que seja. Eu acho que Não, isso é pois o é. que Se a gente vai se tornando desnecessário é porque a gente fez a tarefa, né? Eles vão ficando independentes e autônomos, então a gente fez o nosso papel é. para eles Agora o Pedro alçarem voo. também acho. O Pedro tem uma coisa que eu acho muito bonitinho, assim. Ah, ele já tem, eu não sei se é da geração dele, não sei se é também pelo que ele percebe aqui em casa, das nossas conversas, pelo que a gente assiste. Ele já tem um senso, assim, sabe, de preocupação com o outro, né? Essa coisa de não ser, eu vejo que ele é zero machista, preconceituoso, ele tem um discurso super amoroso, super, enfim. Eu acho ele um cara muito legal, assim. Eu acho que o Pedro vai ser um cara muito legal. Não é porque é meu filho, não. Ah, mas a mãe ajuda, né? A mulher ajuda na educação do filho. Eu ontem, na mesma live, acho que você está falando, eu falei isso. As mulheres contribuem muito na criação dos homenzinhos machistas. Então a gente tem que realmente ser a mãe que educa, né? A mulher que educa, ela tem que ser mais forte do que a sociedade. Que eles vão ouvir lá fora é contrário a tudo que a gente pregar dentro de casa. Então tem que ser forte isso. E E com quando a certeza gente. você faz a sua tarefa, porque você. Eu Não vou falar que você tento. é feminista, não, mas é uma mulher que preserva o seu sagrado. Não me considero feminista, não, mas assim, eu me indigno muito, hoje, muito mais, né, com essa coisa do opressor, né? Acho que como lá na infância eu vi muito isso, né, por conta das coisas que eu via minha mãe passar, enfim, não entrando em política, que eu sei que não é o tema da live, mas assim, ver certas atitudes de opressão me faz muito mal, sabe? Eu falo disso, eu preciso falar disso. Eu acho que se eu não falar disso, eu estou indo contra mim, sabe? Eu falo isso até com peito, escuta, conversa, a gente tem essa conversa, e porque nós mulheres a gente tem que falar o que a gente, o que não faz bem para a nossa alma, né? A gente tem que tentar colocar isso, ter essa voz. E a gente tem o coração mais sensível. Então, quando a gente fala, a gente mostra para eles um lado sensível não sei, do olhar, de como olhar a vida com um pouco mais de sensibilidade. Porque É verdade. o mundo e as pessoas estão muito embrutecidas, né? A gente está num mundo muito doido, assim.
Eu também não consigo ficar muito calada, não, mas eu procuro os espaços seguros para me manifestar, porque agora qualquer coisa que a gente diga sai 500 pedras em cima da gente, então é melhor. Porque o espaço virtual é um espaço onde todo mundo acha que pode Pode, também, né? pode Falar. tudo, né? E não pode. Também tem que ter esse cuidado, assim. No Facebook menos, né? Eu falo, eu entro no Facebook para brigar, tanto que eu tenho entrado pouco. Porque quando eu Ah, entro, não eu tá saía de valendo a lá. pena, não. Não tá valendo a pena, não. Só tem coisa ruim. Tá todo mundo largando o Face, indo pro Instagram. Conteúdo É, saudável, eu uso muito, live. Porque não quero mais também ficar me. Eu me sinto intoxicada. Intoxicando. Eu fico intoxicada, eu sinto raiva. eu também. Eu E entro na sentir minha raiva, indignação, entendeu? Eu fico indignada. Como é que essa pessoa pensa assim? Por que falou um negócio desse? a gente acaba julgando, né? Porque você também só vê um lado da pessoa ali, né? Enfim, aí é ruim, porque você cria, às vezes, uma inimizade com uma pessoa que você gosta, mas que naquele momento manifestou uma raiva que você não concorda, enfim, é muito desgastante. Não, eu entrei numa que agora eu não discordo de nada, eu só tenho minhas opiniões. E se eu falar Eu ainda alguma não cheguei nesse nível. Não, não brigo com mais nada. Eu olho e só penso assim, vamos ver. Ah, deve ser. Eu não consigo ainda, Simone. Isso ainda não consigo. Haja meditação. Haja meditação, eu não consigo. Eu ainda preciso falar certas coisas. Eu acho que eu ainda preciso ir para esse ponto, né, de conseguir não falar. A gente tem 4 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta. Passa rápido demais. Porque assim, muita gente confunde nutrição com dieta, com emagrecimento, né? E não é. Você tem um outro olhar. Eu queria que você falasse isso rapidinho. Na nutrição como saúde, como busca de saúde, né? Eu entendo a nutrição como nosso terreno. Faço muito essa analogia, né? Cada um de nós é uma planta, né? E o nosso terreno é não só o que a gente come, né? Mas é o quanto a gente se estressa, é como a gente dorme, é como a gente vive, a nossa genética, né? E a nossa árvore, ela vai estar de acordo em como você mantém esse terreno. Então, uma alimentação que favoreça esse terreno, porque é a história do agrotóxico, né? Não adianta você botar veneno, né? É a mesma coisa, não adianta você dar remédio, não adianta você encher seu corpo de veneno para salvar uma doença. O ideal é que essa planta fique bem, porque o terreno está mais saudável, Saudável. o terreno está bom. Eu Tá. vejo a nutrição dessa forma, como um terreno. Adorei a receita do bolinho de batata baroa com polvilho. Passa, é muito boa. Mas, ó, depende da qualidade da batata. Ontem, Marcos ficou assim, esse pãozinho hoje não tá tão bom. Eu falei, eu acho que era batata, ela tava meio aguada. Então, assim, batata tem isso, é igual aipim, né? Às vezes, Tem hora que tá. tá melhor, às vezes tá pior, mas geralmente dá muito certo. Mas eu vou tentar porque eu adoro baroa, gente. Adoro. Aliás, Acho que vai ser ótimo. Lia, obrigada, tá? Por ter Eu contado adorei, sua história. muito obrigada pelo convite. Você sabe que você é exemplo para um monte de gente, né? Que tem umazinha aqui em casa, né? Minha emprestada, minha filha emprestada, que é assim, adora. Ai, Júlia, É, estudando nutrição, quer né? ser, Então, quer ser igual você. É você, é ela amanhã. ela vai ser ela, né? Não, até a área que ela quer é outra, mas assim, eu acho bacana a gente ter umas inspirações. Eu tive inspirações na vida, a gente mirar em alguém é muito bom. Eu também tive, eu acho que isso é muito bom. E eu fico feliz de ter esse exemplo, né? De poder ter Essa essa pessoa inspiração, né? essa inspiração, justamente. É inspiração. É mulher Ah lá, inspirando mulher. Ela. Encheu de coraçãozinho. muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui com você. Obrigada, Bia. Beijo, Beijo. saudade. Beijo. Beijão. Gratidão. Como é que eu saio?